Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. É a lição de número 5, de 4 de novembro de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde vamos estar aprendendo aí sobre as parábolas, da ovelha e da dracma perdidas. Vamos falar também sobre o compromisso, da igreja, em especial, dos obreiros do Senhor, os professores da classe Escola Bíblica Dominical, em buscar aqueles que se desgarram, um compromisso de todos nós, em especial, daqueles que são obreiros do Senhor Jesus. E também demonstrar que, biblicamente, há alegria no céu, quando um pecador se arrepende, quando o pecador toma o caminho de volta, para a casa, do Senhor nosso Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você, que já se inscreveu aí no nosso canal, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa de maneira maravilhosa. Continue sempre ligado conosco, Deus tem bênçãos especiais, para a sua vida. E você que porventura não se inscreveu ainda, se inscreva, ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui, no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança. Também deixe aí um comentário, aí na barra de comentário dos nossos vídeos. Isso ajuda, isso promove, o canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Fazendo assim, você vai estar nos ajudando a alcançar outras pessoas para o reino de Deus, ajudar outros professores, superintendentes, que porventura ainda não encontraram o nosso canal aí no YouTube, o canal Mensagem de Fé e Esperança. Pois bem, posto essas considerações, eu quero ler com você aí o nosso textuário, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, e o versículo 7, que diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A nossa verdade prática diz, Jesus é o bom pastor que deu a vida, para resgatar as suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, no capítulo 15, os versículos do 3 ao 10, que nós não vamos ler para ganharmos tempo aí no nosso subsídio, mas você pode acompanhar na sua lição, essa leitura bíblica em classe. E também quero recomendar para você, a estar observando a leitura diária, fazendo culto doméstico com a sua família. Na segunda-feira, os pastores devem cuidar de si mesmo e igualmente do rebanho. A leitura sugerida é Atos capítulo 20, versículo 28, onde Paulo ele fala que os pastores devem zelar pelo rebanho, para que lobos devoradores não entrem no meio do rebanho e arrebente, e acabe, destroce com o rebanho do Senhor Jesus. Na terça-feira, a leitura bíblica em classe está, a leitura bíblica diária, melhor, está no livro de Provérbios, capítulo 27, o versículo 23, que diz que é dever dos pastores conhecer o estado de suas ovelhas, onde exorta ao líder, ao pastor, a conhecer o estado de suas ovelhas, colocar o coração sobre o gado. Na quarta-feira, Jeremias 23, de 1 a 4, uma advertência seríssima aos que exercem o pastorado, o ministério pastoral. Na quinta-feira, João capítulo 10, versículos 11 e 12, que fala aí sobre a principal diferença entre o bom pastor
e o mercenário. Ali o nosso Senhor Jesus, ele diz que o pastor é aquele que cuida das ovelhas. O mercenário é aquele de quem não é as ovelhas. Quando ele vê o lobo, né, que está vindo à sua direção, ele foge e deixa as ovelhas à mercê. Enquanto o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Né? Ele enfrenta o lobo, enfrenta qualquer animal, enfrenta qualquer problema, né, para defender a sua ovelha. Na sexta-feira, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4, né, zelar e defender do rebanho de Deus é dever do pastor. Né? E por fim, no sábado, o líder supremo, né, que como pastor conduzirá o povo de Israel. Né? O líder supremo, né, nesse caso aqui, o próprio Jesus, né, que conduzirá, né, sempre, né, conduziu, Deus sempre conduziu o povo de Israel, e haverá um momento também de Deus colocar fim ao sofrimento, né, total do povo de Israel, né, trazendo uma nova era, um novo tempo, um novo momento, né, para o povo, né, de Deus. É muito interessante fazer o culto doméstico, né, fazer a leitura diária, né, com a sua família, né, para juntos, né, fortalecer, né, o laço da fé, o laço, né, do amor, né, o vínculo familiar. Isso é maravilhoso. Pois bem, nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o tema interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Né? Interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Né? Primeiro item, a parábola da ovelha perdida. É bom dizer, né, que quando Jesus ele contou essa parábola, ele contou, né, num ambiente, numa situação onde as pessoas, os fariseus, eles criticavam Jesus, né, por cuidar de pessoas abandonadas, pessoas desgarradas, pessoas feridas. Né, criticava Jesus, né, pelo cuidado com os pecadores, com os oprimidos, né, com os marginalizados. Por isso Jesus ele faz questão de dizer, né, que há alegria no céu, né, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando Jesus fala do justo que não precisa de arrependimento, ele está falando da classe farisaica, né, dos fariseus, né, que achavam que não tinham nada para se arrepender. Estavam acima de tudo e acima de todos, acima da média. Não precisavam de arrependimento. Enquanto aqueles que estavam marginalizados, oprimidos, pessoas que estavam, né, vivendo, né, solapado pelo pecado, né, solapado pela miséria desse mundo, achavam guarida no Senhor Jesus, né, que oferecia um alento, né, que oferecia uma oportunidade, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É nesse contexto que Jesus ele conta 3 parábolas em um mesmo texto: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e culmina com a parábola do filho pródigo, né, que também é um perdido e que foi encontrado. Né, um perdido que achou o caminho de casa e voltou, né, em um tempo oportuno. É bem verdade que o nosso comentador ele vai estar observando em maior escala, em larga escala, né, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Apenas essas 2 parábolas, né, já mostra a necessidade, né, já mostra que nós precisamos amar e resgatar, né, pessoas, né, perdidas. Aqui no nosso primeiro ponto, onde ele fala da ovelha perdida, ele chama a atenção, né, para o fato de que o peso e a rebeldia, né, da ovelha, né, o peso nas costas, o peso que
o pastor sentiu, né, ao trazer a sua ovelha, né, de volta, a rebeldia dessa ovelha, né, não foram nada, né, não foram, né, um peso diante da alegria desse pastor poder resgatar, né, a sua ovelha. O texto diz que um certo pastor que tinha, né, 100 ovelhas, né, perdendo uma ovelha, ele deixa as 99 no rebanho e vai atrás, né, da ovelha que se perdeu. Isso é uma questão interessante porque essa era uma prática dos pastores da Palestina. Todos os dias, né, de manhã, os pastores levavam suas ovelhas para os prados, né, para as pastagens, e cuidava da ovelha durante o dia, e à noite trazia a ovelha para o rebanho. Né, à tardezinha trazia a ovelha para o rebanho, né, para o redil melhor. Ao trazer as ovelhas, contava uma por uma, né, para ver se porventura alguma ovelha, né, tivesse extraviado. Ocorre que nesta parábola exatamente uma ovelha, né, se extravia. Uma ovelha sai, né, do conforto, né, pastoral, do conforto, né, do redil, e ela vai, né, em direção oposta, né, vai em direção ao precipício, ao sofrimento, e ela fica desgarrada e desalentada. Eu anotei aqui algumas questões interessantes, né, para falar para você sobre as características, né, da ovelha na nossa lição. A primeira grande característica que o nosso professor observa é que a ovelha, ela se distrai muito fácil. Ela se distrai mais do que qualquer outro animal. A ovelha, ela tem um nível de distração muito grande, né? Por isso era necessário que o pastor acompanhasse a ovelha, tanto ao dia quanto à noite. Né? Ao dia, para que ela não caísse em um precipício, né? E à noite, para que o animal felino, um animal do campo, não viesse atacar a ovelha e a devorar. A ovelha, de acordo com a nossa lição também, né, o nosso comentador observou que a ovelha é incapaz de encontrar o caminho de volta sozinho. Uma ovelha que sai, né, de fora do rebanho, né, que se desgarra do rebanho, ela não consegue voltar sozinho. Daí a necessidade do pastor da ovelha ir atrás, né, da ovelha, né, que se desgarrou. Uma outra característica da ovelha, segundo o nosso comentador, é que a ovelha é indefesa. Ela não consegue se defender, né, dos ataques, né, de outros animais. Né? Ela não consegue, né, se defender. Né? Diferente de outros animais, né, que conseguem se defender, né, dos ataques, tem, né, algum meio, algum mecanismo, né, de defesa. A ovelha, ela não tem mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa da ovelha é o pastor, né? Por isso, o salmista, no Salmo de número 23, ele exalta a presença do pastor, dizendo, né, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. E a presença do pastor, né, junto com a ovelha, é o suficiente para que essa ovelha possa viver uma vida digna, uma vida eficaz. Notei também algumas outras características que não estão na nossa lição, é que a ovelha, ela não bebe água em lugares agitados, em lugares de cachoeira. Por isso, o salmista, no Salmo 23, ele diz, conduz-me às águas tranquilas, ou guia-me às águas tranquilas. Ovelha não come qualquer capim, né? Ovelha não come qualquer capim, capim seco, né? Capim que não tem qualidade alguma, como fazem os cabritos, né? Os cabritos comem ananás, folha de café,
folha de mandioca, os cabritos sobem em pedras, né, pulam, né, de um lugar para o outro, né, com aquele desespero terrível. Ovelha não. Ovelha não bebe água em lugar agitado como cachoeira, não come qualquer tipo de capim e não aguenta o sol intenso. Por isso o salmista diz, né, que o Senhor iria preparar para ele um refrigério, né? Refrigério, né? A ovelha no tempo do sol intenso era levado para as sombras, né, debaixo das árvores, né, para ficar refrescando ali, né, durante o calor do dia. Também, né, a ovelha não tem percepção, né, do perigo. Por isso o salmista exalta a presença pastoral quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que eu não conheça o perigo como ovelha, mas o pastor conhece o perigo e sabe como me livrar do perigo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos Davi, o pastor de ovelha, usando uma funda, né, que era um estilo de seta, né, que os meninos usam hoje para matar passarinhos. Aquele estilingue era usado pelo pastor de ovelha, né, para lançar uma pedra à frente da ovelha quando ela estava em perigo. Quando a ovelha estava em perigo, o pastor, em vez de correr atrás dela, para que, porventura, ela não assustasse mais ainda e caísse no precipício, ele pegava uma pedrinha, colocava no seu estilingue e girava e jogava à frente da ovelha para que ela assustasse e voltasse para trás em direção ao pastor. Por isso o salmista Davi, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né, à beira do precipício, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor vai me livrar do precipício quando porventura eu estiver caminhando para o despenhadeiro. Por isso, sabendo de todas essas qualidades, né, o pastor da parábola de Lucas 15, ele deixa as 99 que estão seguras e vai atrás da ovelha, né, que está insegura, que está indefesa, que está sofrendo, né, e talvez a gente não sabe, né, quanto tempo essa ovelha da parábola, né, ela fica ao relento, mas se tivesse passado algum tempo considerável, ela teria, né, ela estaria tremendo de frio, né, o frio caustigante, né, da noite, né, ou o sol escaldante do dia estaria, né, fazendo com que aquela ovelha ficasse totalmente castigada. A parábola, ela não constrange pelo valor da ovelha, mas pelo amor evidenciado na atitude do pastor. Aqui o que está em jogo nessa parábola não é o valor da ovelha, mas é o amor do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Amor esse, né? Amor capaz de morrer por nós na cruz do Calvário. Amor capaz, né, de se doar por nós, né, de se entregar por nós. Esse é o amor que se espera do evangelista, esse é o amor que se espera do pastor da igreja, esse é o amor que se espera, né, do crente, aquele que já compreendeu o evangelho, esse é o amor daquele que compreende a palavra do Senhor Jesus. Amor capaz de ir em busca da ovelha desgarrada, amor capaz de ir em busca daquele que se perdeu. No segundo item, aqui do primeiro ponto, ele vai falar sobre a dracma perdida. A dracma era uma moeda equivalente ao denário romano. E o denário romano era uma moeda que valia um dia, né, de um trabalhador braçal ou de um trabalhador agrícola. É bom que se diga que a dracma era uma moeda grega, né? Era uma moeda grega, mas com o mesmo valor da moeda romana, que era o
denário, um dia, né, de trabalho. Portanto, essa mulher, ela não tinha muito, ela tinha pouco, apenas 10 moedas, ou apenas 10 dias, né, de trabalho. Portanto, para aquela mulher, essa moeda era de muito valor. Né, para o Império Romano, não. Né, para o Império, né, grego, que havia, né, suplantado, ou que havia sido suplantado pelo Império Romano, não. Mas para essa mulher, essa moeda, ela valia muito e representava muito. Acontece que um certo dia essa mulher, ela perde essa moeda. Tendo 10 dracmas, ela perde uma. E a Bíblia diz que ela varreu a casa, né, acendeu a candeia e varreu a casa até encontrar a dracma perdida. É interessante que se diga que tanto, né, para a ovelha perdida quanto para a dracma perdida, né, Jesus, ao contar, né, a parábola, diz, né, que quando o pastor encontrou a ovelha, ele chamou os seus amigos e disse: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. A mulher que perdeu a dracma e agora a encontra, ela faz a mesma coisa. Ela diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha dracma perdida. Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha dracma, né, perdida. No segundo tópico aí, nós vamos falar sobre o tema: precisamos buscar, né, quem se desgarrou. Né? Precisamos buscar, né, quem se desgarrou. Né? No primeiro item diz: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. É bem verdade que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas é importante dizer, como o nosso comentador ele afirma aqui, que apenas serão salvos as pessoas que aceitarem ao Senhor Jesus e reconhecerem as suas condições, né, a condição de pecador, de miserável, né, de arrependimento. Observa-se que quando Jesus conta essa parábola, ele diz, haverá júbilo, né, diante, né, de Deus por um pecador que se arrepende. Né? Ele conta a parábola para dizer, né, que Jesus está disposto a buscar o pecador, mas não todo pecador, o pecador que se arrepende. A salvação está à disposição de todos os homens, mas apenas aqueles que se arrependem, né, podem receber, né, a graça do Senhor Jesus. Somente aqueles que se arrependem podem receber esse glorioso amor de Jesus, o nosso Senhor. Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Isso é a verdade. O segundo item vai dizer aí que Jesus é um pastor que está sempre em ação. Né? Jesus, o bom pastor, está sempre em ação. Incansável em sua tarefa, Cristo, como pastor, conduz suas ovelhas. E ele, assim, o faz, né, para conhecê-la. Né? E ele, assim, o faz para conhecê-la. O Senhor não pastoreia apenas, ou praticamente, praticamente, mas também guia e conduz suas ovelhas mediante o seu exemplo. Né? Aqui o pastoreio de Jesus é feito com amor, pois ele trata suas ovelhas com ternura e mansidão. É interessante notar o que o nosso professor observou aqui, né, que ao encontrar a ovelha perdida, o pastor não a arrastou, não a repreendeu, não a censurou. Ele poderia muito bem ter arrastado essa ovelha, brigando com ela, né, fazendo agressões a ela, mas ele não faz isso. Ele não arrasta a ovelha, ele não repreende a ovelha, né? Foi bom que você ficou aí sofrendo, agora você não foge mais. Não, ele não dá bronca na ovelha e não censura a ovelha. Ele apenas
simplesmente coloca a ovelha no ombro e com muito amor leva até o redil, aonde estão as 99 à espera, né, da sua colega, né, à espera, né, da ovelha que está desgarrada. Nós observamos aqui também, né, no terceiro item, resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba se desgarrando o faz pelo fato de que ainda não está firme e precisa encontrar meios, né, para estruturar sua fé, evitando que se afaste das demais. Né, no sentido espiritual, é isso que mostra esta parábola. Aquele crente que deserta, aquele crente que abandona o redil, né, que sai, né, do cuidado pastoral, é porque ele ainda não está estruturado, né, suficientemente, né, como as demais ovelhas, né, para continuar, né, o trabalho, para continuar ali, né, junto, né, com as ovelhas. Diferente do filho pródigo, né, que tomou a iniciativa de forma consciente e deliberada. Eu já não quero, né, ficar mais aqui. Dá-me a parte da herança que me pertence. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair. Eu quero ir conhecer o mundo. Né? Eu quero, né, se desgarrar, né, da proteção do Senhor. Né? Nem a ovelha e nem a dracma sai, né, sabendo das consequências ou do perigo que estava lá fora. Enquanto o filho pródigo, né, toma esse caminho errado, né, podendo imaginar ou podendo saber o perigo que o esperava lá fora. Mas ele toma a decisão de forma deliberada e consciente. É interessante que o pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da dracma, mas o pai não vai atrás do filho. Você já observou isso? O pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da dracma, procurar a dracma perdida, mas o pai não vai em busca do filho. Espera ansiosamente que o filho, né, arrependa e volte para casa. Se ele voltar, terá festa, terá alegria. Se ele não voltar, simplesmente o pai vai continuar ali esperando, mas não vai atrás. É o tipo de pessoa, né, daquele crente rebelde que conhece a palavra, né, sabe o que é melhor para ele, mas toma a decisão deliberada e consciente de ir experimentar as coisas do mundo. Né? Deus espera que esse crente volte. Né? Deus espera que esse crente tome o caminho de volta, mas fica esperando ali para que um dia esse crente, como filho pródigo, caia em si e diga: na casa do meu pai, né, tem abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Né? Enquanto a ovelha que não sabe o que faz, o pastor vai atrás. A dracma que não sabe o que faz, a mulher vai atrás. Mas o filho que sabe o que está escolhendo, o pai não vai atrás. Mas ama igualmente. Espera que esse filho volte. E o dia que ele voltar, haverá festa na casa. Aqui ainda no nosso terceiro item, no segundo ponto, o nosso comentador ele coloca, né, algumas situações interessantes aqui, né, que o professor da escola bíblica dominical, o superintendente, né, todos nós como servo de Deus precisamos, né, atentar. Ele diz: por isso, além da intercessão, há 4 passos mínimo para se resgatar uma ovelha desgarrada. Primeiro, procure, né, pela pessoa, demonstre interesse, evite julgamento e questionamento sobre os seus motivos de afastamento. Né, quando vamos atrás, né, de uma pessoa que se desviou do evangelho, a gente precisa evitar julgamento sobre essa pessoa, né? Questionamento sobre o porquê ela desviou-se dos caminhos do Senhor. O importante é que ela agora está de volta. O importante é que ela agora está tendo oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor.
Segundo, comprometa-se com a responsabilidade, né? Comprometa-se com a responsabilidade assumida. Resgatar é muito mais trabalhoso do que convencer. Uma vez assumindo a responsabilidade de buscar essa ovelha perdida, devemos comprometer com essa responsabilidade, sabendo que é difícil fazer uma pessoa que está desgarrada voltar para os caminhos do Senhor. É difícil, mas não impossível. É possível e totalmente possível, né, fazer uma ovelha que se desgarrou voltar para o redil. Vamos precisar de contar, né, com a graça do Senhor Jesus e vamos precisar de contar com o amor do nosso coração para com as pessoas desgarradas. Terceira situação, envolva a pessoa em atitudes ou em atividades e pequenas responsabilidades, né, com outras pessoas do grupo, para que elas sintam o desejo de ser útil, né, envolver essas pessoas, né, que esteve fora, né, em atividades da igreja, ajudar em alguma coisa que ela possa fazer, para que ela possa se sentir útil, né, sentir que ela está sendo amada, né, que ela está sendo resgatada novamente. E quarto, né, nutrir essa pessoa, né, com boa palavra, né, nutrir essa pessoa com a palavra de Deus, né, sem fazer julgamento, né, sem fazer nenhuma crítica a ela, né, simplesmente mostrando a ela quanto ela é importante para o rebanho do Senhor Jesus. Por fim, no nosso terceiro e último ponto, vai dizer aqui sobre o tema A Alegria no Céu quando um pecador, né, se arrepende. Né? É interessante que digamos que quando alguém é curado, né, por mais trágico que seja, por pior que seja a doença, a enfermidade, né, não vemos a Bíblia falar em festa no céu quando alguém foi curado, né, do câncer, por exemplo, né, de uma tuberculose, né, de uma hanseníase ou de qualquer outra doença. Não há festa no céu, pelo menos não lemos isso na Bíblia. Não vemos falar de festa, né, no céu, né, quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Não vemos falar de festa no céu, né, quando alguém é consagrado para o ministério. Mas há festa no céu, né, quando um pecador, né, se arrepende. Né? A festa no céu, né, quando um pecador, né, se arrepende. O nosso primeiro item vai dizer assim: Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Deus, ele não analisa os motivos, né, porque a pessoa se perdeu. Agora, exige sim arrependimento da pessoa que está perdida, que está fora do redil, para que ela volte, né, e reconheça o seu estado miserável, né, como fez o filho pródigo, que não é o alvo, né, da nossa lição hoje. Né, Pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me receba. Né, Deus não quer saber os motivos por que você saiu, quer saber se você tem capacidade, né, de se arrepender, se humilhar, para voltar, né, para encontrar guarida na casa do Pai novamente. Deus está disposto a perdoar. Né? Deus está disposto a perdoar. Diferente, né, do irmão, do filho pródigo, que não tem disposição nenhuma, né, em perdoar o seu irmão. Né? Esse teu filho gastou todo o dinheiro, esse teu filho esbanjou, não tem disposição nenhuma em perdoar. Mas o pai sempre tem disposição de perdoar. O pastor da ovelha sempre tem disposição de perdoar. A mulher, né, cuja dracma se perdeu, sempre tem disposição de perdoar e encontrar o lugar daquela dracma perdida. Terceiro e último item aqui, a alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação outorgada pelo Senhor, é também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz. Né?
se por um lado o pecador encontra paz, né, por outro lado, Deus também se alegra. Há alegria no céu. Deus fica feliz. E é claro que isso é uma antropopatia, o ato de atribuir sentimentos a Deus. Né? Dizer que Deus ficou feliz por alguém que se arrependeu. É o ato de atribuir sentimentos a Deus. A antropopatia. Né? O céu se alegra. Deus se alegra, né, quando um pecador, né, se arrepende. Que Deus nos ajude, né, que Deus nos abençoe, para que nós possamos ir em busca da ovelha perdida, para que nós possamos ir em busca da dracma perdida, e que nós possamos ter disposição de aceitar o nosso irmão pródigo, né, que está voltando, que está se arrependendo. Deus já o perdoou, Deus já o recebeu. Que nós não sejamos o irmão do filho pródigo, aquele carrancudo que não quer aceitar o irmão de volta. Deus o aceita como filho, nós precisamos aceitá-lo, né, como irmão. O professor Cláudio Corrêa dos Reis, no seu livro Aconselhamento Pastoral, ele diz que hoje, né, sobram dedos para apontar os defeitos das pessoas, né, e faltam ombros, né, para apoiar as pessoas perdidas. Né, que não seja esse o nosso caso. Né, que tenhamos ombros para suportar o perdido. Que tenhamos condição de caminhar com aquele que se perdeu, mas que está de volta. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude e nos abençoe. Até um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Se esse conteúdo ajudou você, né, divulgue esse vídeo nas suas redes, né, sociais, seus contatos, para que outras pessoas também possam ser impactadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.